O título da nossa mensagem é o precursor do Rei dos Reis. Mateus capítulo 3, versículo do 1 ao 12. Mateus capítulo 3, versículo 1 ao 12. Diz assim o Evangelho segundo Mateus. Naqueles dias veio João, o Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque o reino do céu tem se aproximado. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, dizendo: a voz de um clamando no deserto: preparai o caminho do Senhor, fazei planos seus caminhos. E este, João, tinha suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos. E o seu alimento era locustas e mel silvestre. Então vinham a ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a região ao redor do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Mas ele, vendo muito dos fariseus e dos saduceus, que vinham ao seu batismo, disse-lhes: geração de víboras, quem vos advertiu para fugir da ira vindoura? Dai, pois, frutos dignos de arrependimento, e não pensai em dizer dentro de vós mesmos: temos Abraão por nosso pai. Pois eu vos digo que Deus pode destas pedras levantar filhos a Abraão. E também agora está posto um machado à raiz das árvores, pois toda árvore não produzindo fruto bom é cortada e lançada no fogo. Eu realmente vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujo calçados não sou digno de carregar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, cuja a peneira está em sua mão, e limpará cuidadosamente a sua eira. Recolherá no celeiro o seu trigo, mas queimará a palha no fogo indestrutível. Se você precisar de cabo, tem um cabo novo lá no quarto. Então, queridos, o Evangelho segundo Mateus, ele relata em seus 10 primeiros capítulos justamente a apresentação do rei que nasceu, e ele faz falando sobre as suas credenciais. E aqui iniciamos então esse capítulo 3, mas neste momento falando dos acontecimentos relatados. E estes acontecimentos decorrem aproximadamente 30 anos após o capítulo 2. Ou seja, estamos aqui agora, depois dos acontecimentos do capítulo 2, estamos 30 anos aproximadamente depois de tudo quanto foi relatado no capítulo 2. E durante todo esse tempo, Jesus morou na aldeia de Nazareno, da região da Galileia. Os capítulos 1 e 2, eles falam, apresentando, o capítulo 1, a árvore genealógica de Jesus, e também os fatos sobre o seu nascimento, já no capítulo 2. E mostrando que estes fatos confirmavam o cumprimento das profecias. E aqui, queridos, foi revelado a sublime grandeza de Nosso Senhor. O único e legítimo Filho de Deus nasceu e foi adorado pelos magos esses que vieram de muito longe e vieram para exatamente adorá-lo. Já o capítulo 3, Nosso Senhor Jesus Cristo, ele é apresentado pelo seu precursor. Ele é apresentado por aquele que veio adiante dele, por aquele que veio justamente anunciar a sua chegada.
Ou seja, Jesus ele é agora apresentado por João Batista. E, queridos, nosso Senhor Jesus Cristo, o rei, deveria ter um arauto, ele deveria ter um mensageiro para comunicar a sua chegada. E João Batista foi o seu arauto. Afinal, chegou o grande dia do anúncio do ministério de Jesus, o grande dia que haveria de seguir daí por diante até o Gólgota. Quando lá no Gólgota, quando lá no Monte da Caveira, seria ele crucificado. E crucificado a fim de salvar todos os pecadores quanto no seu nome venham crer. Então, queridos, a nação de Israel, já há mais de 400 anos, ela não ouvia a voz de nenhum profeta. Deus havia silenciado com a nação de Israel. Aqui está o tempo chamado intertestamentário, que se encontra entre o livro de Malaquias no Antigo Testamento e o Evangelho de Mateus no Novo Testamento. Durante esses anos, Deus estava completamente em silêncio. Não havia profetas. Os profetas pararam de profetizar. E assim, queridos, surge João Batista. Surge o grande profeta João Batista. A voz que clama no deserto. Isaías, no capítulo 40, versículo 3, diz assim: a voz daquele que clama no deserto. Preparai vós o caminho do Senhor, fazei reta no deserto uma estrada para o nosso Deus. Então, queridos, a profecia do profeta Isaías, ela se cumpre. E João Batista dá início a um grande avivamento. O ministério de João Batista é relatado aqui em Mateus, nestes 12 primeiros versículos do capítulo que agora lemos, nesses 12 capítulos que há pouco lemos, observamos, e iremos observar muito mais. Então a mensagem era de reconhecimento, e não só de reconhecimento, mas também de arrependimento. A mensagem de João Batista é o que se poderia chamar por muitos, no tempo presente, no tempo de hoje, uma mensagem dura, uma mensagem contundente. Contudo, muitos naquele tempo iam a ele. João, no capítulo 3, versículo 5, capítulo 35, diz assim: ele era a luz que iluminava e resplandecia, e vós quiseste alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Então, querido, João Batista foi mensageiro da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, e dele, de Cristo, recebe um maravilhoso elogio, pois Jesus refere-se a João Batista como a luz que iluminava e resplandecia. E olha, não somente este elogio, mas em Mateus 11, versículo 11, Jesus diz o seguinte: na verdade eu vos digo, dentre os nascidos de mulheres, não apareceu um maior do que João o Batista. Contudo, aquele que é o menor no reino do céu é maior do que ele. Portanto, meus irmãos, diante do que até aqui expomos, nessa narrativa introdutória, peço que nós venhamos ter neste instante, mais do que sempre, atenção para observarmos neste texto sublimes fatos quanto ao ministério do nosso irmão João Batista. Fatos que irão, com toda certeza, nos alimentar, nos encher, nos fortalecer, nos edificar para a glória de Deus. E o primeiro fato, nós vamos encontrá-lo nos versículos 1 e 2, quando diz: naqueles dias veio João, o Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo: arrependei-vos, porque o reino do céu tem se aproximado.
João Batista, queridos, ele pregava de forma clara, de forma enfática, sobre o arrependimento do pecado. O alvo de João Batista, o seu foco, era proclamar o reino do céu. A mensagem de João Batista não era algo morosa, não era alguma coisa muito moroso. Não era algo tipo dessa coisa que tinha muitos arrudeios. João Batista ia direto ao ponto. A pregação de João Batista, queridos, não era uma pregação conveniente. A pregação de João Batista era uma mensagem que confrontava a verdade da alma do pecador. A sua pregação nunca teve o objetivo de afagar corações, mas ao contrário, de fazer com que esses corações batessem muito fortemente e assim, batessem também atemorizados. Ou seja, queridos, o fato que aqui nós vamos observar, neste texto sobre o ministério de João Batista, em primeiro lugar, é a pregação de João Batista, uma pregação que não omitia o arrependimento do pecado. Ele não deixava isso de fora. A essência da mensagem de João Batista é arrependimento. E quando João fala em arrependimento, ele tem a atenção de um arrependimento devido à tristeza de coração pelo fato de ter pecado, ao tempo que tem uma mesma intenção, a intenção de não mais se envolver na prática daquele erro, daquele pecado. Ou seja, não era somente se arrepender, mas se arrepender e ao tempo também de ter a intenção de nunca mais o praticá-lo. Lutá-lo em nunca mais o praticá-lo. Ainda que pudesse acontecer, mas iria lutar. Iria lutar com toda a sua força para não mais pecar. O arrependimento que João Batista pregava, queridos, nem de longe, mas olha, nem de longe poderia ser um remorso. Esse arrependimento ele só poderia existir com uma mudança do estilo anterior da vida. Ou seja, o arrependimento deveria ser evidenciado, testemunhado. Aquele arrependimento deveria ser provado, e provado pelos frutos da mudança, desse estilo de vida, do estilo anterior de vida. Devia ser, este arrependimento era completamente provado através da transformação de mente, de um modo diferente agora de pensar e de ver as coisas. O desejo do profeta era ver frutos dignos do verdadeiro arrependimento. Ele afirmava de forma categórica que sem arrependimento ninguém poderia ser salvo. Em sua mensagem ele queria deixar muito claro a todos os indivíduos que jamais pensassem que o arrependimento poderia ser algo externo da alma, externo da sua vida. Jamais estaria dependente das questões de religião. O arrependimento jamais estaria dependente das questões familiares. Esse arrependimento, queridos, jamais estaria dependente das questões de relação meramente nominal com a igreja. Ou seja, o pastor William Hendrickson, ele compara essa questão sobre a exortação de João em sua mensagem. Ele compara com uma moeda, a moeda com seus dois lados. Um lado é o arrependimento, que o pastor Hendrickson, ele observa de um ponto de vista negativo. O outro lado é observado do ponto de vista positivo, dado uma vida producente de bons frutos. Então, querido, João Batista quer na sua pregação chamar o pecador à atenção para uma verdadeira e legítima conversão, aonde esta vida inicia no arrependimento e consolida-se na produção de bons frutos.
Essa legítima conversão, ela iniciava no arrependimento daquilo que era negativo em nossas vidas, e virando o lado, nessa transformação radical, nessa transformação de 180 graus, então agora passa essa vida que arrependeu-se daquilo que tudo era negativo, ela agora inicia uma outra vida consolidada através do arrependimento, numa produção de bons frutos, na produção e na prática das boas obras antes estabelecidas por Deus para que nós venhamos praticá-las. Esses bons frutos eram evidenciados somente através de um verdadeiro arrependimento. Porque o verdadeiro arrependimento é a premissa, é o princípio para a salvação. A salvação de todo pecador. Sem arrependimento não há quem possa ser salvo. Atos 26, 20 diz: mas anunciei primeiramente aos de Damasco e de Jerusalém, e por toda a região da Judéia, e então aos gentios, que se arrependessem, se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Portanto, queridos, um sincero arrependimento, ele leva a uma verdadeira conversão. E uma verdadeira conversão, ele leva a uma vida vívida. E esta vida somente ocorre por um novo e vivo caminho, por Cristo. Ou seja, uma mudança radical de mente que culmina numa mudança não menos radical de vida. Então João Batista, em suas pregações, ele falava ao povo a grande e importante necessidade do arrependimento para que somente dessa forma possa ser salvo. Muitas pessoas, e de todos os tipos, iam a João Batista para ouvi-lo e vê-lo batizar as pessoas. Ali iam muitos coletores de impostos, pessoas pecadoras de toda sorte, ouviam sua dura pregação de forma sincera e humilde. Entretanto, haviam líderes religiosos, fariseus e saduceus, que recusaram de forma veemente a sua mensagem de exortação ao arrependimento. Estes fariseus e saduceus, esses religiosos, eles se consideravam pessoas boas demais, e boas de uma forma tal que entendiam que suas vidas eram perfeitamente agradáveis a Deus. Então, a este João Batista os tratou como raça de víboras. Não diferente, queridos, nosso Senhor Jesus Cristo também tratou estes tais da mesma forma. Então este grupo de religiosos, de judeus, de fariseus, esses fariseus eram aqueles tradicionalistas, que cuidavam das questões da tradição religiosa, dos ritos, dos costumes, como que tudo isso fosse o suficiente para que, se eles assim cumprissem, se eles assim fizessem os seus ritos, em suas cerimônias, estavam completamente dentro da vontade de Deus e suas vidas, independente do que fizessem, estavam lhe agradando. Já os saduceus, esses eram aqueles chamados liberais. Os saduceus eram pessoas muito abastadas, e eles controlavam os negócios que existiam dentro do templo. Exatamente esses negócios, aquele que Jesus proibiu no templo quando enxotou de lá todos aqueles cambistas, todos aqueles comerciantes que estavam fazendo da casa do Senhor uma completa zorra. Estavam fazendo da casa do Senhor uma casa de comércio, um supermercado. O que muitos hoje têm feito.
tem feito da casa do Senhor uma casa de comércio, aonde se vende bênção, aonde se mercantiliza-se a fé. Então, meus irmãos, é exatamente e unicamente esse tipo de pregação que todos nós muitíssimo necessitamos, ou seja, a pregação de João Batista, a pregação que nos leva ao arrependimento. E por muito inexistir esse tipo de pregação, é que muitos também estão adormecidos, estão dormindo, estão dementes. Outros estão vivendo pensando que são, quando na verdade nada são. Efésios capítulo 5, versículo 14 diz: pelo que ele diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo dará a luz. Então, muitos estão vivendo um cristianismo baseado numa religião formal, como cristãos meramente nominais, como cristãos medíocres, no entendimento que lhe é bastante para ser salvo, ser um participante e frequentador de uma igreja. E por isso se faz necessário e de forma urgente arautos do Evangelho, mensageiros do Evangelho, proclamadores do Evangelho, pregadores do Evangelho, que de forma ousada e corajosa falem a todos que ou nos arrependemos e nos convertemos a fim de que sejamos salvos, ou de outra forma continuaremos fadados à condenação eterna, como desde sempre estávamos. É preciso urgentemente esta pregação, e é algo que falta aos púlpitos. E por isso esse cristianismo ralo, superficial, esse cristianismo que não enche os olhos de ninguém, e quando enche é a título de menosprezá-lo, é a título de desdenhá-lo. Há muitos que estão vivendo um cristianismo baseado somente na religião que seguem, na denominação que estão, que fazem parte, seja por visitarem, seja por frequentarem assiduamente também, ou não, ou mesmo só porque um dia meu pai ou minha mãe disse que eu era um cristão e pronto. É preciso entender que a fé é algo particular e que somente através dessa fé é que nós chegamos ao arrependimento. E é somente através desse arrependimento que nós recebemos de Deus de forma graciosa a sua salvação. A salvação dos nossos pecados. Não é porque eu faço parte de uma igreja, não é porque meu pai faz parte de uma igreja, não é porque o meu bisavô faz, não é porque essa religião na minha família é algo tradicional que vem hereditariamente de pai para filho. Não, a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, ela não é hereditária, ela não é transmitida de forma através do sangue, através da genética. Há de cada um ter o seu, a sua completa, intensa e verdadeira experiência com Jesus Cristo através do poder sobrenatural do Espírito Santo na fé em Cristo Jesus. De outra forma, esqueça. Ou isso acontece para nos levarmos à confissão dos nossos pecados e ao arrependimento e sermos salvos, ou então jamais seremos salvos e continuaremos condenados como desde sempre. Então este é o primeiro ponto para nós observarmos, o primeiro fato, é que a pregação de João Batista, ele evidenciava, ele não omitia, ele não escondia a questão de arrepender-se. Não. O segundo fato está no versículo 3 ao 4. O 3 e o 4. E o 3 e o 4 diz assim:
Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, dizendo: a voz de um clamando no deserto, preparai o caminho do Senhor, fazei planos seus caminhos. E este João tinha as suas vestes de pelos de camelo e cinto de couro em torno de seus lombos, e o seu alimento era locustas e mel silvestre. Estava travando ali agora. Nosso querido João Batista, ele era a voz e a nação de Israel. Ele era a voz e a nação de Israel e para Israel, mas Israel, queridos, era exatamente o deserto. João Batista era a voz, a nação de Israel. E Israel era o deserto. E que, como todo deserto, deserto é seco, deserto é árido, e deserto é infértil, ele não fertiliza, ele não produz absolutamente nada. E assim era a nação de Israel, seca, completamente árida. E João Batista pregou ao povo para que se preparasse para a vinda do Salvador. O caminho do Senhor só poderia ser por meio do verdadeiro arrependimento e, consequentemente, ao abandono da vida de pecado, de outrora, da vida passada. O planeamento dos caminhos é um estilo de vida transformado quando houvesse a manifestação do novo nascimento. Então, João era muito humilde, queridos. E João era também bastante rústico. Rústico na forma como se vestia. Muito semelhante ao seu vestuário era o do profeta Elias. Suas vestes eram feitas de pelos de camelo. E olha, não era um pelo macio e trabalhado de forma luxuosa. Não era tipo aqueles casacos de pelo que são muito bem trabalhados, são macios e fofos. São chiques, não. Mas era uma vestimenta feita de pelo de camelo e de uma forma muito rústica, muito rude. Estas semelhanças entre João e Elias era para que os judeus pudessem discernir sobre como parecidas eram as missões destes dois profetas. Ou seja, Elias, em meio a um tempo de grande desobediência do povo de Israel, ele profetizou sobre o julgamento desse mesmo povo. E João Batista, ele proclamava que o Messias estava chegando para também julgar o mundo. Querido, João se alimentava de locustas. E locustas são gafanhotos. Era o que ele comia, gafanhotos e mel silvestre. Então, era de fato um homem muito humilde. Humilde e desprovido de toda e qualquer ambição e cobiça. Era um homem que não se envolvia, era um homem que não se envolvia e nem se preocupava com as coisas deste mundo. Ele não se envolvia com as coisas que muito via de regra, todos os seres humanos, muito estão preocupados. A renúncia de João a essas coisas desta terra era algo que deveria trazer muita repreensão das pessoas naquele tempo, no seu tempo. E, claro, imaginamos quão mais intensa seria essa repreensão para os dias de hoje, os dias em que nós vivemos, quando as igrejas, e não somente os que não são igreja, mas também quando as igrejas estão completamente mundanizadas e secularizadas. Então, com toda certeza, essa mensagem de João serviria para chamar a atenção de todos nós quanto a isso.
E sendo assim, dado as características de João, o seu ministério, podemos observar este fato, que o ministério de João Batista é exatamente o cumprimento da profecia. O terceiro fato, nós vamos ler agora os versículos de 5 a 12. Então vinha ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a região ao redor do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. Mas ele, vendo muitos dos fariseus e dos saduceus, que vinham ao seu batismo, disse-lhe: geração de víboras, quem vos advertiu para fugir da ira vindoura? Dai, pois, frutos dignos de arrependimento, e não pensai em dizer dentro de vós mesmos: temos a Abraão por nosso pai, pois eu vos digo que Deus pode destas pedras levantar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores, pois toda árvore não produzindo um fruto bom é cortada e lançada no fogo. Eu realmente vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujos calçados não sou digno de carregar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, cuja a peneira está em sua mão, e limpará cuidadosamente a sua eira. Recolherá no celeiro o seu trigo, mas queimará a palha no fogo indestrutível. O povo saía em grande número, tanto de Jerusalém, quanto da Judéia e das redondezas do Rio Jordão, a fim de ouvir a mensagem de João Batista. E, queridos, todos estes, eles entendiam que João Batista, de fato, era um profeta. E os que entendiam a mensagem de João quanto ao arrependimento e a vinda do Messias, estes foram batizados. Os que eram batizados afirmavam convictamente que estavam prontos para serem fiéis ao serviço do rei que estava por chegar. Os judeus batizavam os gentios quando estes convertiam-se ao judaísmo, os quais tornavam-se o que chamamos de judeus proselitistas. O batismo de João, esse batismo que João realizava, cumpriu dois propósitos. O primeiro propósito levou alguns ao arrependimento, os preparando para nosso Senhor Jesus Cristo, para a chegada do Messias. O segundo anunciou, apresentando Jesus ao povo, dizendo: eu não sou o Cristo, ele está por chegar. E este que está por vir, eu não sou nada perto dele, absolutamente nada. Eu sou só aquele vermezinho de Jacó, e nada mais que isso. Eu não sou digno nem de carregar seus sapatos. Em outras versões diz, amarrar as suas alpercatas, as suas sandálias. Então, o primeiro propósito de João, no batismo que ele realizava, era levar alguns ao arrependimento e os preparar para a chegada de Cristo, do Salvador, do Messias, do Rei dos Reis. O segundo anunciava exatamente Jesus a todo o povo. E aqui está exatamente, queridos, o ponto, nesse texto, o fato que nós devemos observar. É que João Batista, ele proclamou uma mensagem, mas uma mensagem onde Cristo é o centro dessa mensagem, aonde ele é aquele que deve ser exaltado, aonde é aquele que deve aparecer. E não o pregador, o arauto, o mensageiro, mas Cristo. E não aquele que ouve, mas Cristo.
Então, o fato aqui nesse texto, devemos observar que é a mensagem cristocêntrica de João Batista, aonde ele diz que só pode haver salvação se só e somente só através da fé em Cristo Jesus. Fora disso, é só condenação, não há salvação. Entretanto, queridos, em relação aos fariseus e saduceus, a coisa foi bastante diferente. Foi muitíssimo diferente. Estes, quando ouviram João Batista, quando enxergaram João Batista e ouviram o que o João Batista estava a dizer, e João Batista, quando também os viu, sabiam que eles não eram sinceros. E por quê? Porque não davam frutos do arrependimento. Não era porque João Batista era onisciente. A onisciência só cabe a Deus, a Cristo. Mas porque justamente eles não davam frutos. Eles não evidenciavam tudo quanto diziam crer e de quem eram. Então João Batista sabia das suas intenções. E João Batista sabia o que eles tinham em seus corações. Os fariseus eram legalistas, hipócritas que transformaram a lei em pesadelo para outros, exceto para eles. Sua devoção à lei era falsa, era completamente dissimulada, pois na verdade eles eram completamente corruptos, intolerantes, cheios de vanglórias. Já os saduceus, estes eram abastados, eram os aristocratas da nata da sociedade, eram religiosos, contudo eles eram céticos. Céticos. Mas espera aí, eles não eram religiosos, como eram céticos? Céticos às doutrinas mais básicas e elementares, como a ressurreição, como a existência de anjos, como a imortalidade da alma e a condenação eterna. Eles eram céticos a isso. A estes grupos religiosos judeus, o profeta João Batista os chamou, e de forma pública. Não foi assim, aí vem cá, deixa eu falar com você em particular. Não faz isso não, queridinho. Mas de forma pública ele olhou e disse: vocês são raças de víboras. Dizendo-lhes mais, que não se engane de escaparem da ira futura de Deus, sem que antes tivesse uma vida producente de frutos que evidenciam o verdadeiro arrependimento. Ou vocês dão fruto de um verdadeiro arrependimento, ou então esqueçam o amor de Deus sobre suas vidas, mas sim a ira dele. Por 3 ocasiões, João Batista e Jesus chamaram os fariseus de raça de víboras. Jesus chamou também de ladrões salteadores, sepulcros caiados. João Batista ensinou ao povo que haveria de vir uma pessoa que era infinitamente mais poderosa. João Batista, quando pregava em sua mensagem, embora ele tinha uma prerrogativa de grande privilégio, aliás, ali estava João Batista, aquele profeta humilde que se vestia não de terno e gravata, não há pecado se vestir de terno e gravata, mas das marcas melhores possíveis e imagináveis. Ali estava um profeta que não comia caviar, não comia lagosta e camarão, mas ali havia um profeta que comia gafanhotos e mel silvestre. Aquele profeta, embora humilde da forma como ele era, mas aquele profeta estava a serviço do rei e, portanto, ele estava numa missão real. Mas ainda que, com esta prerrogativa,
de um grande embaixador do rei, numa missão real, e tendo um público que de fato lhe dava ouvidos, entendia que era simplesmente ele um súdito, um servo. Ele dizia que era um servo que tinha em suas mãos uma missão de relevante importância para a humanidade. E este entendimento é bastante claro quando ele diz ser indigno de levar os calçados do Rei dos Reis, daquele que haveria de vir e veio, louvado seja o nome de Jesus. Então, queridos, João Batista não se vangloriava do seu púlpito, do seu ministério, da sua missão. Ele não se gloriava dessas coisas, mas ele se gloriava de servir ao Rei da Glória. Se ele tinha orgulho, o orgulho que ele tinha era de servir ao Cristo que haveria de vir e veio, e que ele apresentou. Ele não tinha orgulho sobre si. A glória não era dele, mas a glória era de Cristo. Eu não sou digno. Eu não sou digno de amarrar sequer as suas sandálias, de carregar sequer os seus calçados. João Batista, ele diz mais ainda. E ele fala se referindo-se a Jesus e diz: este que eu não sou digno de carregar seus calçados, de amarrar suas sandálias. Este que é infinitamente maior que eu, na verdade eu diante dele nada sou. Ele virá para batizar com o Espírito Santo e com fogo. Então, queridos, podemos parafrasear João Batista da seguinte forma: escutem-me, escutem-me, eu, João Batista, eu sou apenas um servo, e nada mais que um servo. Eu sou um servo que foi escolhido de forma misericordiosa para uma missão imensamente sublime, que nem sou digno e merecedor de tal, por isso que fui escolhido por pura misericórdia, porque eu não merecia. Eu eu não era digno dessa missão. Na verdade, João Batista, querendo dizer assim, ele poderia até enfatizar e dizer mais o seguinte: na verdade, eu nem sou digno de levar os calçados destes que eu vos anuncio, deste que vem e próximo está o seu reino. Quiçá, seria eu digno de ser o seu arauto, o seu mensageiro. Será que isto era possível? Escutem, eu vim lhes preparar, eu vim lhes anunciar a sua vinda, a vinda do rei. Eu vim dizer que o Salvador, o Messias, está chegando. Portanto, preparem os seus corações, rasguem-se, desnudem-se, olhem-se para dentro e vejam quem são. E, portanto, se arrependam do que vocês são. E João Batista continuaria e dizeria o seguinte: contudo, prestem atenção. Eu só vim dizer que ele vem para vos salvar. Mas entendam que é ele que vos salvará e não eu. Eu mereço ser salvo. Eu preciso ser salvo, melhor dizendo. E eu sou apenas um servo e incapaz de fazer o que somente ele, o Rei dos Reis, o Messias, o Salvador, aquele que haveria de vir e veio, somente ele é poderoso para fazer por vocês. Portanto, preparem-se, o Rei virá, preparem-se. Aqui está, queridos, o que nós, seres humanos, precisamos ouvir sempre. Sempre.
O ser humano, com sua natureza caída, ele carece urgentemente de ouvir estas palavras. Os seres humanos de toda a terra precisam ser enviados à cruz de Cristo. Contudo, muitos estão conformados. E por estarem conformados, estão completamente tendenciosos a caminhos diferentes que não são o de Cristo. Muitos estão certos e acomodados com suas relações religiosas, as igrejas espalhadas em todo o mundo com uma certeza de perfeita relação com Deus. Muitos estão conformados com seus títulos eclesiásticos, na impressão que isso garante uma verdadeira comunhão com Deus. Há muitos enganos, muitos equívocos sobre como de fato ter verdadeira e legítima relação e comunhão com Deus. Quando, na verdade, estes muitos devem e precisam ser ensinados que suas absolutas e urgentes necessidades é de estarem perfeitamente unidos a Cristo, e somente pela fé. Somente por Cristo é que encontramos a fonte da misericórdia, da graça, do amor, da compaixão, da paz e da vida e vida eterna. Ou temos um verdadeiro encontro com nosso Senhor Jesus Cristo, ou temos um verdadeiro encontro com o Senhor dos Senhores, com o Salvador, com o Messias, ou então nossas almas continuarão na caminhada como condenadas desde sempre. Fica-nos as perguntas: o que de fato nós conhecemos sobre Cristo? O que de fato? O que dele já recebemos? São as respostas sobre essas perguntas que a humanidade precisa escutar e ser ensinada. Porque não é bastante conhecer sobre Cristo, mas após conhecer sobre Ele, deve-se ter uma experiência verdadeira com Ele, com Cristo. Mas como isso se dá? E João menciona 2 tipos de batismo, isto é, com o Espírito e com fogo. O batismo com o Espírito Santo foi aquele que se deu no Pentecostes, e que ainda hoje acontece. Isto é, sempre que um pecador tem conhecimento do Evangelho, sempre que um pecador tem conhecimento das grandezas de Deus, e assim por meio da fé salvífica, e somente pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo, então este é nascido de novo, pois assim ele recebe o batismo com o Espírito Santo, e dessa forma passa a fazer parte do corpo de Cristo, a igreja futura e celestial do Senhor. Ser batizado com água, sem, portanto, não ser batizado com o Espírito de Deus, de nada adianta, é inútil, não serve para nada. Ser batizado somente com água cumpre somente um rito, e rito não salva. O que salva é a fé. E a fé em quem? Em Cristo. Veja o que João Batista afirma, dizendo que ele batiza com água. Ele diz: olha, eu batizo com água, mas aquele que é poderoso para batizar com o Espírito Santo, ele está próximo, ele virá. Ou seja, João quer dizer que se eu somente lhe batizar com água, e você não for batizado com o Espírito Santo,
Isso não quer lhe dizer absolutamente nada. E isso não mudará o estado de sua vida. Você continuará da mesma forma. E nós temos várias evidências e testemunhos. Quantos, com tristeza eu digo que eu os batizei com água, contudo nunca foram batizados com o Espírito Santo de Deus. Nunca o receberam em suas vidas. Ou seja, nunca nasceram de novo. Foram mergulhados na água, submersos. Como diz, e como cremos como batista nesse batismo. Mas nunca foram batizados e receberam em si o Espírito Santo de Deus, portanto nunca nasceram de novo. E a prova disso está aí. O mundo continua sendo o Deus que sempre idolatraram. As filosofias desse mundo continuam sendo o que de mais importante eles têm para as suas vidas. A esperança destes, que somente foram batizados com água e não com o Espírito Santo de Deus, evidenciam da mesma forma o seu estado de que nunca nasceram de novo. Porque o que eles esperam não é o que está no céu, mas o que está na terra. Todos nós precisamos ouvir sempre esta mensagem. Todos, inclusive os que estão dentro da igreja. Todos precisam ouvir, para que ouvindo, e eu espero que hoje, os que ouçam e que fazem parte da igreja, acordem do seu sono. Talvez você esteja dizendo, mas espera aí, eu tenho certeza da minha salvação. Mas você está dormindo tanto quanto os outros que ainda não experimentaram do batismo do Espírito Santo, da sua conversão, do seu novo nascimento. Estão dormindo. Estão alheios. Estão desvalorizando os benefícios, os grandes e bons e maravilhosos, benignos benefícios que Deus nos concedeu por pura misericórdia e graça. É preciso escutarmos esse evangelho. Muitos rejeitam este evangelho. Eu não preciso ouvir isso. Eu preciso ouvir é outra coisa. Eu preciso ouvir é consolo no meu coração. Eu preciso ouvir é mensagens que agradem, afaguem o meu ego. João pregava o arrependimento. Porque a primeira coisa para nós arrependermos dos nossos pecados é preciso reconhecer, confessar e nos arrepender. De outra forma, esqueça perdão. E de outra forma, esqueça mudança de vida. Quem está no erro e não reconhece o erro, continua no erro. Eu só posso mudar a minha rota, o meu caminho, a minha caminhada, o meu rumo, o meu norte. Eu só posso ser norteado no momento em que eu sei que aquele caminho, que aquilo que eu estou fazendo, que aquilo por onde eu estou caminhando, que eu estou andando, está errado. Senão, nunca mudarei. Porque, afinal de contas, eu penso que estou certo. A igreja precisa ouvir isso. Precisa ouvir isso. Arrependam-se. Acordem. Acordem. Mas, pastor, eu nem bebo, nem fumo. Eu não me drogo mais. Eu não faço isso, eu não faço aquilo. Eu tenho tido uma vida exemplar. Eu tenho como marido, como pai, como filho.
Mas será que você só pensa que pecado é isso? É beber, fornicar, prevaricar, adulterar, prostituir-se, corromper-se? Estar nesse mundo sem cumprir o propósito de Deus é pecado. Estar nesse mundo dormindo para Cristo, para a sua vontade, para os seus propósitos, para os seus critérios, e acordados para o secularismo, para as coisas desse mundo, para as filosofias desse mundo, isso é pecado. E por fim, o último fato que haveremos de observar. Versículo 11 e 12. Eu realmente vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujos calçados não sou digno de carregar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Versículo 12. Cuja peneira está em sua mão, e limpará cuidadosamente a sua eira. Recolherá no celeiro o seu trigo, mas queimará a palha no fogo indestrutível, no fogo que não se apaga. Entre os versículos 7 ao 10, João Batista se dirige exclusivamente aos fariseus e saduceus. Contudo, agora a sua fala é para todos, sem distinção, sem diferença, sem acepção. Ou seja, João Batista agora fala para aqueles que dizem crer e para os que não creem. E para os que os dizem que não creem. Para os incrédulos e para os crédulos. Ele já havia explicado sobre a diferença do seu ministério e também do ministério de Jesus. Sobre o que ele tinha como missão e sobre a poderosa missão de Jesus. Ele batizaria com água, ou seja, seria um ato de um cerimonial, e nada mais que isso, o qual não tinha nenhum efeito de purificação sobre os pecados pelos quais os pecadores deveriam se arrepender. O ministério de João, querido, seria completamente ofuscado pelo ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. O ministério de João ficaria muito minúsculo perto da grandeza, da imensa e eterna grandeza do ministério de Jesus. Pois este seria e é mais poderoso. Afinal, Jesus batizaria com o Espírito Santo. Estes que assim seriam batizados por terem crido, escapariam da ira vindoura, da condenação. Contudo, João não deixa sem entendimento quanto aos que não crescem, os que lhe haviam sobrevir. E aqui está o ponto. O fato nesta passagem é que João, ele não se permitiu em omitir o fim dos que não creem. Ele não se permitiu. Ele não se deixou levar. Ele começou a falar que se arrependam, mas ele disse, porque se vocês se arrependerem, ele disse, vocês experimentarão da graça de Deus, vocês serão perdoados dos seus pecados e serão salvos da ira vindoura. Mas João não ficou por aí só, ele não se permitiu se deixar e omitir, ser omisso. Com toda certeza, João sabia o que Tiago já iria dizer lá na frente, na sua carta, que diz, aquele que sabe fazer o bem e não faz, é omisso e peca. E, portanto, João não queria fazer isso. Ele não deixou sem informação aqueles que não creem sobre o que lhes iria sobrevir. Ele não deixou. João Batista, ele foi claro.
Ele foi claro quanto a isto e advertiu que aguardassem a ira vindoura e não pensassem que dela poderiam fugir, que poderiam dela escapar. O nosso querido João Batista, o nosso Batista, nosso Batistão, ele pregou sobre um fogo indestrutível. E aqui ele fala de forma figurativa. Ele disse que é nesse fogo que a palha passaria a eternidade queimando. Era um fogo que não se apagaria. Precisamos, queridos, ter muita atenção, um tanto a mais a este ensino, quanto também a este fato relatado no ministério de João Batista. Precisamos entender que quando João fala sobre o batismo com o fogo, imediatamente ele passa a falar sobre o julgamento. Ele fala que o Senhor limpará o seu celeiro. E limpando o seu celeiro, ele vai queimar a palha. E queimará essa palha com um fogo que é indestrutível, advertindo que todos quanto não crerem em Cristo serão condenados e condenados por toda a eternidade. Portanto, tal batismo aqui referido é puro, é puríssimo julgamento do Senhor. É batismo de julgamento. Não é batismo para a salvação, mas é batismo do juízo de Deus, aquele que julgará com toda a sua justiça. E dessa justiça, do seu julgamento, ninguém escapará ao resultado dos que não creram, daqueles que não creram. Continuarão completamente debaixo da ira dele. E neste dia, onde vai haver o batismo do julgamento, aí experimentarão da sua ira. A ira de Deus sobre eles. João Batista nos ensina também, queridos, e aqui já estou concluindo, que existe um celeiro onde todos que são de Cristo estarão lá muito bem guardados e em completa segurança. A humanidade precisa desesperadamente saber sobre tais coisas. Os crédulos cristãos precisam sempre estarem sendo ensinados e admoestados sobre isso. É como Paulo diz, quando escreve lá em Coríntios, ele diz: olha, eu não me canso de falar a vocês as mesmas coisas. Mas isso é zelo, é cuidado para com vocês, é para que vocês se lembrem do que Cristo fez por vocês, porque parece que vocês têm esquecido. Vocês estão dormindo. Acorda! Acordem! Tragam em suas mentes tudo quanto Deus lhes propôs, sem eu e sem vocês, sem nós merecermos. Precisam estarem sendo ensinados e admoestados, advertidos, exortados. E sabe por quê? Porque vivem ainda em um corpo carnal, um corpo corrupto. E nessa corruptibilidade desse corpo, nós estamos dentro de um mundo que dele já não mais pertencemos. Contudo, este mundo, embora nós não pertencemos, mas vivemos dentro dele, está completamente perdido em suas iniquidades, em suas malignidades. E aqui e acolá, somos tentados pelo príncipe deste mundo. E desta mesma forma, aqui e acolá, nós nos deixamos ser levados pelas cobiças e concupiscências que ardem em nossos corpos. Portanto, é preciso que sejamos exortados a jamais esquecermos e deixarmos
sair de nossas mentes que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Que não saia de nossas mentes que aquele que começou a boa obra, ele haverá de terminá-la. Que não saia de nossas mentes e que aqui estejam completamente incutidas que aquele que nos salvou, ele é o fiel Senhor. E ele disse que sempre estará com todos nós e até o fim. E nós estaremos com ele, como seus bons e fiéis servos. Portanto, ele vai conduzir a todos que ele salvou, com segurança aos seus destinos. Aonde? A Israel celestial. Enfim, a nação de todos os santos de Deus. Portanto, nada temo quanto a este século, pois serão todos protegidos no dia da ira do Senhor. Nós vivemos tempos cada vez piores. Nós vivemos tempos de homens cada vez mais perversos. Nós vivemos tempos de falsos ensinos e falsos profetas. Abram os olhos, abram os ouvidos e detectem-nos e saiam de junto deles. Porque eles vão vos enganar. Eles já têm enganado a muitos eleitos. Tem muitos que estão perdidos, que foram salvos, mas estão sentados nas suas cadeiras a ouvir estes falsos profetas com as suas mentiras, com as suas heresias diabólicas, demoníacas, perniciosas e mortais, que fazem com que nós venhamos esquecer da graça que recebemos, que fazem com que venhamos entender que não estamos aqui nesta terra para servir o Rei dos Reis, mas que estamos aqui na terra para que este que dizemos que é Rei dos Reis venha nos servir. Observem com muito cuidado as características dos ministérios que vocês fazem parte. Observem as características do ministério da Igreja Evangélica Batista Comunhão. Observem o que os pastores, os líderes desta igreja pregam. E observem se há verdades segundo as Escrituras Sagradas. Observem para terem certeza se este ministério é fiel ao Evangelho. Tenham muito cuidado. João, ele disse: o poderoso, o glorioso, o sublime, o exaltado, o verdadeiro, o magnífico, o correto, o certo, o perfeito, o justo, o santo é Deus. Não sou eu, João disse. Eu sou nada perto dele. Sérgio, Shostne, Carlos e Roberto são nada perto de Deus. É Ele que é justo, é Ele que é verdadeiro, é Ele que é santo, é Ele que é magnífico, é Ele que é bondoso, é Ele que é misericordioso, é Ele que pode salvar, é Ele e somente Ele que está acima de tudo e de todas as coisas, somente Ele que tem autoridade no céu e na terra, e portanto só Ele tem a verdade. Agora, testem, experimentem os pastores desse ministério que vocês fazem parte. E verifique se a verdade daquele que é a verdade tem saído dos seus lábios para a glória do seu nome e somente do seu nome. Se é assim, eu tenho a plena certeza que vocês estão servindo a Deus no lugar certo, para a glória do Senhor. Observem com muito cuidado. Tenham muito cuidado. Sabe por quê?
Porque o diabo é astuto. O pastor John Charles Riley, um bispo anglicano, ele comenta o seguinte: quão grande seria a alegria e felicidade da Igreja de Cristo se todos os ministros se parecessem mais com João Batista. Que grande alegria. Eu gostaria de complementar esse comentário de Charles Riley, de John Charles Riley. E diria da seguinte forma, só corroborando com grande alegria e felicidade encheria o coração de nosso Senhor Jesus Cristo se todos os ministros de sua igreja fossem parecidos com João Batista. Afinal, João Batista foi muito bem elogiado por nosso Senhor. Há muitos que preferem exercer o ministério de Balaão para que assim possam ter a atenção da plateia, para que assim possam desfrutar do sucesso ministerial que tantos observam como num grande ministério. Ainda que lhes custe vender e negociar o evangelho. Alguns preferem ser Balaão. Mas eu prefiro, com toda certeza, queridos, chegar um pouco próximo de João Batista. Eu prefiro ser chamado de João Batista, que para mim vai ser um elogio muito grande, para a glória de Deus, do que ser chamado de um Balaão. Eu prefiro muito mais, no dia que o Senhor vier julgar a todos nós, me encontrar diante dele e ao invés de ouvir, ei, tu seguisse o ministério de Balaão, servo mau e infiel. Sai de junto de mim e arde no fogo indestrutível. Eu prefiro escutar. Muito bem, seguiste aquele que tanto elogiei. João Batista. E, portanto, entra no gozo e na alegria do teu Senhor, servo bom e fiel. Outro dia, só para encerrar, conversava com um colega, um pastor, e falávamos sobre isso. O ministério de João Batista, o ministério de Balaão. E ele disse que, com outras palavras, mas disse o seguinte, que para ser João Batista, é preciso ter muita coragem. Eu não sei qual a coragem que ele fala, mas eu entendo que para ser João Batista, nós precisamos ser reconhecedores da grandeza de Deus, do seu grande amor por todos nós, com o qual nos amou e nos livrou de sermos condenados da morte e morte eterna pelos nossos pecados. Os nossos pecados, pecados que são nossos e que nos condenam, e ele nos salvou. É preciso entender melhor quem éramos nós e quem é este Deus maravilhoso que derramou misericórdia sobre nossas vidas e que nos salvou, e que nos redimiu, e que nos transformou, e que mudou nossa mente, nossa perspectiva de vida, não de uma vida terrena, mas agora de uma vida celestial. É preciso entender isso, com toda certeza, entendendo todas essas coisas, este se encherá de motivos e será imbuído de muita coragem para ser, nesta terra, um João Batista, ainda que muitos o rejeitem. Mas rejeitaram a Cristo. E ele diz, assim como a mim fui rejeitado, rejeitarão a vós também.
mas sede firmes até a morte. Que Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, derrame graça sobre nossas vidas e misericórdia, e nos abençoe, e que, a partir de hoje, possamos todos nós acordarmos, se estamos dormindo, dessa indolência, dessa dormência, e levantemos para o louvor da glória de Deus, para servi-lo com afinco, com carinho, com capricho, com responsabilidade, para o louvor da sua glória. Porque para isso fomos chamados, para servi-lo. Nós não somos chamados para vivermos um ministério templário, no meio de 4 paredes, faz parte, mas não é tudo. Nós não fomos chamados somente para ouvirmos e absorvermos conhecimento para usufruto privado de nossas vidas, mas para expormos aos outros, de forma altruísta, repartirmos com os outros a graça que recebemos, o conhecimento desse Deus maravilhoso. Acordemos. Acordemos. Que essa final dessa pandemia, ao voltarmos para o Colibris, nós possamos voltar com uma outra igreja. Uma igreja refeita. Uma igreja completamente trabalhada pelo poder da glória de Deus através da sua palavra. Uma boa noite, um abraço e um beijo no seu coração.